Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Olá, ouvintes do Interação 98. Eu sou o Dr. Oswaldo Marques, cirurgião dentista aqui do Hospital Universitário Ana Bezerra, em que o nosso foco na assistência odontológica aqui é voltada para a atenção a gestantes de alto risco, aos pacientes pediátricos PCD e aos recém-nascidos. E estamos aqui para dar um apoio nas informações sobre higiene bucal, sobre tratamento odontológico, como podemos cuidar melhor da nossa saúde bucal. Então, se a gente não tem um cuidado com a nossa higiene bucal, pode ter a formação de placa bacteriana e dessa placa pode prover as cáries dentárias. E se não cuidarmos dessas cáries dentárias o quanto antes, então podemos ter processos mais graves, como a necessidade, às vezes, de um tratamento de canal ou até a perda do dente. E assim como pode-se levar a processos infecciosos, abscessos, o que compromete realmente a saúde geral do paciente. Assim como os quadros de gengivite, que é a inflamação na gengiva e a periodontite. Não tratada dessa gengivite, ela vai ter um agravamento ao redor do dente, que pode ter uma perda óssea e, consequentemente, a perda dentária. Então é importante realmente sim, a oxigenização para evitar esse tipo de problema. A cárie dentária, ela se caracteriza por uma destruição progressiva do próprio dente, causada por bactérias, que é a Streptococcus mutans, está muito associado a essa parte da cárie dentária. Quando essas bactérias vão metabolizar o açúcar presente na nossa boca, por isso o cuidado realmente com alimentos açucarados demais, chocolates, refrigerantes. Pode comer tudo isso, doutor? Pode beber tudo isso? Pode, mas tendo cuidado de, após a alimentação, fazer a correta higiene bucal para que a gente evite realmente os processos de cáries. Porque a cárie avançando, então ali vai ocorrer a destruição do dente, o que, se não tratar dessa cárie aí, como eu já falei anteriormente, pode levar o quadro de necessidade de canal e, consequentemente, dor, infecção. Então, se puder diminuir o açúcar, melhor. Mas corrigir um pouquinho de açúcar, ter esse cuidado realmente com a higienização, com o uso do fio dental, tá certo? E uma boa escovaçãozinha após realmente as refeições, após aquele lanche lá açucarado, tá? Então, essa cárie que a gente não trata, então, como falei anteriormente, pode levar a processo de dor, processo de infecção, processo de abscessos, inchaço no nosso rosto. E essas infecções, elas podem progredir um quadro que pode realmente complicar a saúde geral do paciente. Tanto endocardite bacteriana, isso quer dizer o quê? Uma infecção no coração do paciente, pelaquela bactéria que está alojada lá no dente que está lá cariado. Outra situação são dos pacientes que são diabéticos descompensados, que essas infecções elas podem dificultar sim o controle glicêmico desses pacientes. E assim como também em gestantes, tá certo? Os quadros de gengivite, de periodontite não tratada também pode levar a uma situação de parto prematuro. Então a criança nascer antes do período normal da gestação. Então, prevenção é tudo. E como a gente pode cuidar que essa cárie realmente não se instale? Então, o controle com a escovação dentária realmente 3 vezes ao dia, com cremes dentais com flúor. Importante isso, tá? Mesmo que sejam crianças menores de 5 anos. O uso do fio dental diariamente, porque acaba acontecendo de juntar aquela sujeirazinha entre um dente e outro, que forma aquela placa, e algumas regiões que a escova não chega. Então é onde tem a ação do fio dental, então, que deve ser utilizado diariamente. Uma questão da alimentação balanceada, frutas, verduras, proteínas, e com a redução de alimentos açucarados. E não esquecendo de, a cada 6 meses, fazer a visita ao dentista. Então vai ter lá o check-up, aquela avaliação, ver como é que está a saúde bucal do paciente. Então esse cuidado, esse olhar clínico do profissional também é um somatório realmente para a gente prevenir qualquer problema bucal. Os pais já devem estar levando suas crianças, seus bebês ao dentista desde o nascimento, onde vai ter realmente as orientações, quanto à questão realmente da erupção dentária, como é que vai aquele processo de nascimento dos dentes, o cuidado realmente
da escovação, já quando apareceu o primeiro dentinho da criança. Então, de 0 a 100 anos, a 150, seja até onde for, tem que ter esse olhar clínico do cirurgião dentista. Aqui na maternidade, na Bezerra, então temos essa orientação aos recém-nascidos, né, nascidos aqui na nossa unidade. Mas é importante sempre essa visita. Então, o olhar do cirurgião dentista, orientar um tipo de lesão, uma mancha, qualquer coisa que apareça ali na boca da criança, do jovem, do adulto, do idoso, e a gente está realmente orientando e cuidando para que não leve a um quadro de doença bucal. E período é cada 6 meses, né? O ideal é cada 6 meses estar fazendo essa visitinha ao consultório. Como eu falei, né, assim, seja criança, jovem ou adulto, e até o idoso, né, então tem esse cuidado. O idoso também a gente tem um olhar muito voltado para aquele idoso que usa prótese, para que aquela prótese não esteja lhe machucando e não possa levar a um processo inflamatório e possíveis realmente câncer bucal. Assim como aquelas pessoas que trabalham realmente sol a sol, né, ter esse cuidado com a proteção do rosto, a proteção do lábio, para que não gere nenhum ferimento e também possa levar a algum tipo de câncer. A prevenção ela se dá realmente pelo esse uso realmente eu vou chamar aqui de trio parada dura, que é o uso do fio dental, da escova e do enxaguante bucal. Vai depender muito da idade, qual tipo de enxaguante vai ser utilizado, período e direitinho. Mas ter esse cuidado em casa e a questão de estar realmente visitando o profissional dentista. Então, o fio dental, toda vez que for escovar o dente, realmente está lá o auxílio do uso do fio dental. Sempre tem uma indicação do profissional diante da sua condição bucal. Há situações que você tem que usar um enxaguante bucal com um efeito medicamentoso, que é a clorexidina, só que tem um prazo máximo de uso. Alguns enxaguatórios bucais contêm um álcool. Esse álcool, assim, uso prolongado, pode estar ressecando a boca e pode gerar algumas feridas. Então, sempre ter essa orientação, realmente assim, qual o tipo de enxaguante eu posso usar? Depende muito da condição bucal do paciente. Então, está sempre nessa consulta a cada 6 meses no profissional, de ter essa orientação, como está a sua saúde bucal, que tipo de produto para você fazer o bochecho. Em relação aos pacientes, né, com algum tipo de deficiência, então tem que ter muita ajuda dos familiares, dos cuidadores. Existem alguns artifícios, algumas escovas elétricas, escovas, né, com um cabo mais ergonômico, que consiga chegar, que ajude ao cuidador até a fazer aquela higienização bucal daquele paciente. Os limpadores linguais. Então é importante ter sempre esse olhar. Por mesmo que o paciente não consiga ter a sua higienização, mas que os cuidadores, os familiares consigam dar esse apoio para a gente evitar algum tipo de cárie. Existe uma área da odontologia, que é a odontologia para pacientes especiais, né, que tem um olhar já mais refinado, né, para esse tipo de atendimento. Aqui no Hospital Ana Bezerra tem esse tipo de atendimento voltado para a pediatria. Então, paciente com algum grau de deficiência, né, seus pacientes neurodivergentes, então está sob os cuidados dos cirurgiões dentistas aqui e dos residentes. É importante ressaltar o trabalho da residência multiprofissional aqui no Hospital Ana Bezerra, onde temos esse olhar clínico mais cuidadoso, onde a gente possa realmente tratar da melhor forma a saúde bucal desses pacientes especiais. Como falei no início, lá o nosso público-alvo também aqui no Hospital Ana Bezerra é a gestante de alto risco. Então a gente tem esse cuidado desde os primeiros meses da gestação até o final, que a gente chama de pré-natal odontológico. Isso é realizado também na atenção primária, né, nas UBSs, e aqui no Hospital Ana Bezerra também a gente tem esse tipo de atenção odontológica. É importante ressaltar, tem muitos mitos em relação a que a paciente não pode tomar anestesia, não pode fazer um raio-x, então há necessidade dessa atenção. A paciente pode sim fazer uso de alguns anestésicos, de algumas medicações, alguns anestésicos que a paciente ela tem que ser evitada, que ela não pode usar. Oswaldo, a paciente pode ser atendida em qualquer período? Sim. Em caso de urgência, tá certo? Independe, seja o primeiro, seja o segundo, seja o terceiro trimestre. A paciente ela tem que ser atendida e a gente sanar qualquer tipo de infecção. O segundo trimestre é um trimestre mais confortável para a gestante, onde a gente consegue realmente desempenhar, desenvolver
as atividades curativas, né, de restauração, desodontias, tratamento de canal. Qualquer procedimento é um período mais tranquilo para a gestante, mas não impede que, em caso de urgência, realmente os outros períodos, primeiro e até o último período gestacional, essa paciente possa ser atendida. A cárie dentária não tratada, ela pode gerar a destruição do dente, e essa destruição do dente pode se agravar e ocorrer a perda desse dente. Assim como aquela gengivite que não foi tratada, pode evoluir para uma periodontite, chamada popularmente de piorreia, e onde pode ocorrer ainda a perda óssea ao redor do dente e, consequentemente, a perda dentária. Essa perda dentária já vai comprometer a mastigação, onde vai ocorrer uma má digestão, ocorrer uma perda de nutrientes, e isso compromete a saúde geral do paciente. Outro prejuízo em relação à perda dentária pode gerar uma desoclusão, uma má posição dos outros dentes na boca. Isso pode ter um prejuízo, a perda de um dente pode gerar prejuízo em um outro dente, gerando dores ali, podendo até levar processo de canal, perda dentária também de outro elemento. Assim como dores musculares, dores de cabeça e um prejuízo também financeiro. A partir do momento que você ocorre aquela perda dentária, você vai ter que fazer aquela reposição daquele espaço. Então, se tem investimento em próteses dentárias, em implantes dentários, então tem esse prejuízo também financeiro. Então, para a gente evitar qualquer tipo de prejuízo, é prevenção, é cuidado, é higienização, é uso da escova 3 vezes ao dia, é uso do fio dental, é uso do colutório sob supervisão e a visita ao dentista a cada 6 meses para que tenha melhor orientação, com os cuidados, com o tratamento das afecções que já existem, para a gente evitar qualquer comprometimento mais sério da saúde bucal dos nossos pacientes. Então eu quero aqui finalizar, agradecer o espaço do Interação 98, que a gente puder levar um pouco de informação para a sociedade, para a população, reforçar que o nosso atendimento aqui no Ana Bezerra tem esse olhar mais voltado realmente para a gestante de alto risco, para o paciente, para a criança com deficiência e o olhar clínico também para o bebê, para o recém-nascido. Então a gente agradece o espaço e só reforça realmente esse cuidado, realmente cuide da sua saúde bucal, para que você não tenha um prejuízo da sua saúde geral. Então deixo aqui o meu abraço, tá certo? Para todos os ouvintes, toda a equipe da rádio, e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço a todos. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.